Alô, teste, testando o som. Alô, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde também para quem nos assiste, né, na rede, pelo YouTube. Hoje é um dia importante para a Procuradoria da República, pois estamos aqui, em mais uma celebração do Mês das Mulheres e, enfim, divulgando iniciativas e principalmente incentivando as mulheres a ter cada vez mais uma participação política, profissional, enfim, que possa valorizar ainda mais, né, as mulheres do nosso país, do nosso estado e principalmente da nossa procuradoria. Tá? Gostaria de desejar um excelente evento e convidar a colega Rafaela para conduzir os trabalhos aqui. Boa tarde, agradeço, colega Daniel. Eu gostaria então de chamar as nossas participantes de hoje, já para virem aqui para a mesa, a desembargadora Ana Cristina Blasi, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a professora Roselete Fagundes de Avis e a produtora cultural Caroline Cantelli, do coletivo Roda de Choro Mureí. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Cíntia, né, por ter organizado esse evento que é tão importante para nós, e por eleger esse tema tão relevante, né, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, né, para todas as mulheres e meninas, direitos, igualdade e empoderamento. Então, acho que vai ser muito interessante a gente fazer esse diálogo, não vou dizer nem debate, né, porque é mais uma roda de conversa interinstitucional sobre diversos temas, né. E primeiro eu gostaria, então, de chamar aqui para conversar conosco, né, a desembargadora Ana Blasi. A desembargadora é mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina na categoria jurista de 2015 a 2017. Tá atualizado isso aqui, doutora? É isso mesmo. Atualmente exerce o cargo de desembargadora federal e ouvidora da mulher do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A desembargadora, ela é ganhadora do diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, em 2018, concedido pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara de Deputados, como reconhecimento pelo desenvolvimento de atividades de fomento à participação das mulheres na política. A desembargadora Ana fez um intenso trabalho nas últimas eleições em Santa Catarina, como juíza substituta do Pleno do TRE, e responsável pelo combate aos crimes de gênero na seara eleitoral. Encaminhou diversas demandas, né, aqui para a nossa Procuradoria Regional Eleitoral. É uma grande articuladora e parceira no tema, né? Eu tive o prazer de ouvir a desembargadora conversar lá na PRM Blumenau, onde eu atuo, sobre a questão da ouvidoria da mulher, né? E acho que seria muito interessante ela dividir as experiências aqui conosco, porque assim nós não imaginamos, né, que a Justiça Federal possa ser uma porta de entrada para uma demanda tamanha, né, uma demanda reprimida tamanha de questões aí de violência de gênero que acontecem na nossa sociedade. Então, eu vou começar
com a desembargadora, e aí depois a gente passa para as nossas demais participantes. Quanto tempo eu tenho, Rafael? Pode ser 20 minutos? 20 minutos, tá ótimo. Então, boa tarde, boa tarde. Agradeço imensamente o convite da doutora Rafaela, doutor Daniel. Muito uma honra para mim estar aqui na casa da Procuradoria da República em Santa Catarina. Meu abraço afetuoso àqueles todos que estão nos assistindo no remoto, minhas colegas de mesa. Um enorme prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão difícil e que nos é tão caro, né? Eu vejo esse auditório cheio de mulheres e é bom ter homens aqui também participando desse debate, porque sem a ajuda de vocês a sociedade não vai evoluir. Então eu vou contar um pouquinho da minha história, por que que eu estou aqui, e o que que eu posso dividir com vocês algumas experiências que nós temos tido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região em relação às demandas das mulheres. Eu sou desembargadora do tribunal e exerço o cargo de ouvidora da mulher do tribunal. Quando eu cheguei lá, não existia a ouvidoria da mulher, que foi criada há 2 anos atrás. Eu sou a primeira ouvidora da mulher do tribunal. O que que foi a minha sorte, por um lado? Que o ouvidor que me antecedeu, ele era só ouvidor geral, não ouvidor da mulher, ele deixou pronta a resolução estabelecendo como é que ia funcionar a ouvidoria da mulher que seria instalada no próximo biênio. Então, usando essa resolução, eu tinha lá como é que eu podia agir. Só que era uma página em branco. A gente não sabia exatamente o que que ia pegar, como é que a gente ia trabalhar. Então, foi um enorme desafio e em lá chegando, o que que eu fiz? Bom, nós temos a grande dificuldade que a gente enfrenta é a ausência de letramento. A nossa sociedade não está preparada para falar sobre a questão de gênero. Tudo isso que nós estamos vivendo agora no Brasil é muito recente, é de 2020 para cá, e não é por uma opção do nosso legislativo, não é o nosso parlamento que foi lá e disse, olha, vamos pensar em gênero. Não. Tudo veio por causa de condenações do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Brasil foi condenado por várias questões, que eu acho que não vale a pena citar aqui, a internalizar dentro do país medidas urgentes de proteção aos direitos da mulher. Então, aí é que nós começamos a falar de gênero, de proteção à violência política de gênero, violência processual e outros tantos tipos de violência. O que que eu quero dizer com isso? A gente sai de um modelo nosso, cultural, do tudo pode. Principalmente na arena política, época de campanha política, municípios pequenininhos, as famílias são rivais, como tem a briga de futebol, tem a briga também política. E aí tudo podia. E aí junto vem a questão do discurso de ódio, que hoje é tão falada, todo mundo, infelizmente, tem visto acontecer aí nas ruas a questão do, chama hate speech em inglês, em inglês, mas o discurso do ódio. Enfim, a gente sai então de um modelo que tudo podia, era dedo no olho, era falar mal do outro, era ameaçar, para um modelo que o legislador optou por encarcerar. Estou falando de violência política só, tá? De gênero. Então, se algumas daquelas medidas forem tomadas contra uma mulher que esteja em campanha política ou no exercício de um mandato, eventualmente investigado o crime, Ministério Público Federal, eleitoral, no caso, investiga o crime, é punível com reclusão. Então, vejam só, a gente sai por uma canetada de um modelo do tudo pode para uma possibilidade de encarceramento. A pergunta é: nós temos cultura para isso? Óbvio que não. Então, percebido que a gente precisa falar onde a gente estiver, qualquer ambiente, seja ele o mais elitizado, seja ele o mais simples, seja ele um café com os amigos, em qualquer lugar, precisa se falar e se falar e se falar em letramento. Então, foi a primeira vertente que nós pensamos em seguir na ouvidoria da mulher do TRF. Vamos fazer o letramento de toda a quarta região. Um enorme desafio. A quarta região são os 3 estados do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O tribunal é sediado em Porto Alegre. E aí nós criamos alguns projetos para o letramento. Um deles foi citado pela doutora Rafaela, o Café e Prosa. Nós escolhemos 3 cidades de cada um dos estados do Sul, que estão vinculadas ao TRF, claro, elegendo aí cidades mais violentas, cidades com maior número de feminicídios, e fomos a Foz do Iguaçu, no Paraná,
Blumenau, em Santa Catarina, e Pelotas, no Rio Grande do Sul. E fizemos esse projeto, que eu tive a honra de partilhar com a doutora Rafaela. De manhã, uma conversa com as autoridades locais e com a rede local. Gente, quando a gente fala em mulher, a gente não evolui se não tiver rede, porque os casos são muito complexos. Eu costumo usar um adjetivo que é sofisticados, muito sofisticados, e para nós combatermos efetivamente com rapidez, porque tem que ser tudo muito rápido. Não pode ser assim, daqui a 2 meses vai investigar. Não, porque muitas vezes a ameaça, a mulher ameaçada, a mulher que se sente desprotegida, ela precisa de uma medida em horas, não é em meses. Então, para isso, a gente precisa acionar a rede. E eu cheguei no Rio Grande do Sul e vi lá que eles estão com uma rede muito evoluída. Tem uma psicóloga forense que movimentou muito na época da pandemia a rede lá. Então, o Ministério Público Estadual foi que capitaneou e trouxe para si essa responsabilidade. Hoje lá a rede é formada por Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública da União, Estadual, nós, TRF, Polícia Civil, só não entrou a Polícia Federal, não quis entrar. Então, nós fizemos lá um termo de cooperação entre todos esses órgãos e está funcionando maravilhosamente bem. Temos um grupo no WhatsApp. Quando temos casos complexos, tivemos alguns, a gente procura a rede, pede ajuda por telefone mesmo, e eu vou contar para vocês assim alguns casos, para vocês entenderem a grandeza do que a gente está trabalhando. Então, voltando à questão pedagógica, falar do tema. Projetos variados, o mais importante deles, o Café e Prosa, que agora a gente está querendo expandir para outros estados, também fazendo uma fusão com os demais TRFs da federação. São 6. Bom, a outra é hands-on, né? Vamos botar a mão na massa. Vamos ver o que a gente... Vamos abrir o canal, falar e ver o que vem. Então, nós tivemos, assim, alguns casos importantes. O primeiro deles, uma outra coisa que eu acho importante vocês entenderem também, é que o CNJ, a política do CNJ, é que todo o sistema de justiça esteja preparado para a sociedade. Então, a ouvidoria é um canal do tribunal com a sociedade. E aí é verdade o que a Rafaela falou, a Justiça Federal sempre ficou muito fora, porque a nossa competência não é de crime comum. Então, a nossa competência não é aquela de apurar se houve ou não violência doméstica. Nós não temos essa competência. Então, o que a Justiça Federal tem a ver com isso? Abrimos o canal para a sociedade e também para o nosso público interno. Terceirizadas, juízas, magistradas e servidoras. E o que nós observamos? À medida que nós começamos a trabalhar e a confiança começou a haver entre todas as mulheres e nós começamos a receber algumas denúncias. Vou partilhar com vocês uma que veio agora, antes do carnaval. Uma terceirizada nossa, que tinha medida protetiva contra o ex-marido. Ele, desempregado, ela com um filhinho dele de 8, 9 anos, um menino. E eles moravam todos com a avó, com a mãe dele, que era quem dava subsistência para aquela família. Ela foi submetida a muita violência, saiu de casa com o menino pela mão, trabalhando na justiça como terceirizada na parte da tarde, alugou uma casinha, mas estava completamente sem comida. Ela chegou para nós na véspera do carnaval, ia começar o feriado, pedindo socorro. Doutora, eu não tenho o que comer, eu não tenho o que dar para o meu filho no carnaval para comer. E aí nós nos olhamos assim, mas como é que isso acontecia dentro do nosso tribunal? E ninguém percebia, mas como assim? Então, imediatamente, mandamos comprar um rancho para ela. Não, tu não vais passar fome agora no carnaval, esquece. Liguei. Então, é o que eu falo. Na hora, pega o telefone e liga. Liguei para a juíza da Vara da Violência Doméstica de Porto Alegre, que é muito atuante, faz parte da rede lá. Porque lá eles recebem cesta básica. Nós, no tribunal, a gente até então não recebia cesta básica. Não tinha por que ter cesta básica no tribunal. Falei, Madélia, precisa de ajuda? Nana, faz assim, ó. Eu tenho uma para te fornecer. Vou mandar uma cesta grande, vou mandar dividir lá, manda buscar.
mas tu vais falar com a Central Única de Favelas, a CUFA. A CUFA fornece para gente as cestas básicas. Liguei para Adriana. Adriana, sou fulana de tal. Doutora, a partir de agora o tribunal vai ter 2 cestas básicas por mês, inclusive para a rede. Se alguém da rede precisar, sabe que o tribunal tem lá 2 cestas básicas por mês fornecidas pela CUFA. Está lá. Então, além disso, liguei para Paulinha, Defensoria Pública do Estado. Paulinha, preciso de uma medida urgente para essa moça para garantir pensão. Se não contra o marido que está, o rapaz, o pai da criança que está desempregado, contra a avó, que é possível, é. Então, Paulinha, não deixa comigo. Manda ela aqui, faz o registro, toda a folha dela no CAPS, no CAS, etc. Traz aqui para mim, que a gente vai ajuizar a ação. Isso não demorou 1 hora. Todas essas 3 medidas, uma atrás da outra. E isso, aí depois eu conversei com ela já tinha um histórico bem sério, ela sofrendo abuso do pai quando era menina, já tinha tentado suicídio. Aí o que aconteceu? Nós fizemos contato. Uma outra coisa interessante, Rafaela, é que à medida que os casos vão chegando, a gente vai sentindo necessidade de andar mais. Então, a partir daí, eu falei, opa, se ela tem esse histórico de saúde sério, se ela já tentou suicídio no passado, nós precisamos ter um apoio psicológico. Onde é que é o SUS que pode nos fornecer em Porto Alegre esse apoio? Fomos fazer uma visita ao Grupo Hospitalar Conceição. É um hospital enorme em Porto Alegre. Eles agora também assumiram alguns hospitais na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, inteiramente SUS, que tem um apoio e um núcleo de apoio à mulher vítima de violência espetacular. Um trabalho do diretor-geral, um médico muito sensível a essa questão. E eles têm lá psicólogos, assistentes sociais, todos formados para atender essa mulher vítima de violência. Precisa ter o cadastro na região, ou já ter sido atendida pelo Grupo Hospitalar Conceição. Fizemos um convênio com eles também. Agora, eles também estão atendendo o nosso tribunal. Então, já chamamos essa moça, já mandamos que ela vá para o hospital, para que a saúde mental dela precisa estar em dia, e o menino também precisa ser medicado, porque ele tem 9 anos e ainda usa fralda. Ele tem 9 anos e ainda usa fralda. Ele vai para o colégio, ele faz xixi na calça. É um menino que tem problemas decorrentes de todo esse ambiente violento. Ele também precisa de ajuda. E o tribunal não pode se omitir. Então, quando me perguntam assim, o que o Tribunal Regional Federal tem a ver com violência doméstica? Só esse caso, eu já responderia facilmente a essa questão. E quando eu falo muito emocionada, porque não é possível que nós tenhamos nos nossos quadros casos como esse, mas não é só. Há umas 3 semanas atrás, eu fui falar assim para as nossas servidoras, por causa do mês da mulher. Quando eu saí, uma servidora nossa de 18 anos de tribunal veio relatar uma situação muito grave dela, mas aí vem a vergonha. Ela tem vergonha de contar para o juiz com quem ela trabalha que ela tem essa situação. O ex-marido é um advogado muito conhecido em Porto Alegre, e ela também se sente diminuída, com medo de ir a juízo e enfrentá-lo. A violência das filhas, ele já, porque tem muito dinheiro, comprando, entre aspas, o amor das meninas. Então, uma situação toda especial, mas eu digo, por que eu estou falando isso assim? Porque não é um privilégio da terceirizada que sofre porque não tem como pagar a comida dela e do filho. Não é só. Esse é um problema horizontal de todas nós e atinge tanto as pessoas mais simples quanto as juízas, como nós já tivemos um caso também, e daí no caso foi de assédio no trabalho. Então, o que eu quero dizer? Por favor, observem as mulheres que trabalham com vocês. Se alguém apresentar um déficit no trabalho, mudança de comportamento, uma depressão, esteja cabisbaixa, por favor, procurem as autoridades que possam ajudar e estender a mão para essa mulher. O Rio Grande do Sul tem um outro projeto que eu já fiz a sugestão para o nosso presidente,
para fazer um termo de cooperação com o governo do estado do Rio Grande do Sul e trazer para Santa Catarina e Paraná, que eles chamam o Rio Grande Seguro. O que se observou lá? Aí a Delegacia de Polícia da Mulher fez um trabalho sensacional. De novo, a rede. O que se percebeu? Que os agressores, eles, quando recebem tornozeleira eletrônica, eles ficam menos reativos a romper as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, eles fizeram um projeto de monitoramento eletrônico desses agressores para casos gravíssimos. Claro que aí passa por toda uma avaliação psicológica. Aqueles casos limite, eles recebem uma tornozeleira eletrônica, elas um tablet, e eu visitei, tem uma central de monitoramento desses elementos com ela, eles são monitorados. Se eles rompem a barreira de proteção que é estabelecida eletrônica, imediatamente a Secretaria da Segurança Pública dispara um alarme para a Patrulha Maria da Penha, que eles têm lá também, e a patrulha chega onde ela está ou faz contato. E é interessante porque, como são dois aparelhos eletrônicos, pode acontecer, por exemplo, que eles estejam os dois no shopping, numa coincidência. Ela é alertada pela patrulha de que lado ele está vindo, para ela poder ir para o lado oposto, se for um ambiente público, uma igreja, uma rua, uma calçada. E eles já perceberam que o índice de feminicídio no Rio Grande do Sul diminuiu esse ano, está diminuindo comparativamente mês a mês aos mesmos meses do ano passado, cerca de 30% a 40%. Não se pode dizer com certeza se é isso, mas tudo indica que sim. Então, eu já conversei com a Procuradora de Justiça nossa, aqui do nosso estado, que vai tomar posse semana que vem, a doutora Vanessa Cavalazzi, já trouxe a ideia, ela gostou demais, e aí, então, a ideia é trazermos para Santa Catarina e para o Paraná, para toda a região sul, ter esse programa, claro, envolve orçamento, envolve dinheiro, envolve toda uma questão de política pública, de segurança pública, mas que pode ser mais um aliado na política de defesa das mulheres. Outro caso, quando eu estava no Café e Prosa, lá em Foz do Iguaçu, nós saímos, uma servidora nossa veio conversar conosco e dizer o seguinte: doutora, eu não sabia que eu tinha direito ao teletrabalho. Eu disse, como assim? Explica. Não, é o seguinte, eu sou vítima de violência doméstica, meu marido, um advogado aqui em Foz, também muito conhecido, e eu recebi a medida protetiva, ele continuava me ameaçando, eu, funcionária da Justiça Federal aqui, não podia mais ficar na cidade. Pedi teletrabalho. E o meu juiz... Só que eu não avisei que eu tinha medida protetiva. Eu não queria que ninguém no meu trabalho soubesse que eu tinha medida protetiva deflagrada contra mim. Então, eu só pedi o teletrabalho. E o meu chefe, meu juiz com quem eu trabalhava, determinou, mas ele não sabia que eu tinha a medida protetiva. E o meu marido dizia que ia denunciá-lo no CNJ, porque ele estava agindo incorretamente ao me dar o teletrabalho, como se fosse uma faculdade. Por eu estar morando em Curitiba com os meus filhos pequenos, junto com a minha mãe e meu pai, protegida, ele só determinou que eu viesse uma vez por mês a Foz do Iguaçu. E a senhora, veja, eu estou em Foz e vim no seu curso, justamente na única vez por mês que eu venho presencialmente em Foz. E aí tinha esse curso e eu vim assistir a senhora. E aí eu soube que a Lei Maria da Penha não só a autoriza, como ela obriga a que as mulheres que tenham medida protetiva em vigor, que elas tenham o direito ao teletrabalho. E eu estou muito aliviada, muito obrigada por ter me dado essa informação, eu não sabia. Funcionária da Justiça Federal há anos, trabalhando com juiz diretamente. Ou seja, uma pessoa que tem letramento em direito, conhece, teria que... Mas é um mito tão grande, a vergonha é tão grande, ela nunca leu a Lei Maria da Penha, não sabia que isso poderia, que era um direito dado pela lei. Esses são alguns exemplos que eu estou trazendo para vocês, assim, que vão... Teve uma outra de uma moça que veio contar para a gente que namorava um rapaz e ela tinha um cabelão comprido aqui. Quando ela veio falar conosco, ela já tinha o cabelo bem comprido. Ela disse, doutora, eu vou contar para a senhora uma coisa. Eu namorava uma pessoa e ele tinha muito ciúme de mim. Eu sempre fui muito alegre, sempre gostei muito de dançar, de ir a baile, eu sempre gostei muito. E um dia eu acordei, ele tinha raspado o meu cabelo. Ele raspou o meu cabelo, eu acordei careca e ele olhou para mim e disse, agora eu quero ver se tu vais dançar de novo, se tu tens coragem de ir para um baile sozinha dançar.
E eu não entendi que aquilo era uma violência. Os relatos são tão impressionantes, gente. Também uma moça servidora da Justiça Federal aí de Blumenau. Ela disse: "E eu nunca mais deixei ninguém tocar no meu cabelo. Ninguém toca no meu cabelo. Hoje ele é sinônimo para mim da minha beleza e de que tudo eu posso." E realmente, ela tinha um cabelão aqui na cintura. Então, gente, essa nossa caminhada, ela tem servido para isso. Eu não poderia ter avançado tanto se eu não tivesse o apoio do meu presidente. O presidente do tribunal foi incansável. Todos os projetos, porque isso envolve deslocamento, passagem aérea. Mandamos fazer uma canequinha para dar de presente, com a logo, o tribunal criou uma logo do projeto. Tudo isso envolve dinheiro, envolve custo. Eu não estou na minha atividade fim, que é julgar processo, mas estou caminhando aí pelo Brasil falando sobre isso. E eu, sem o apoio da presidência, eu não poderia ter chegado tão longe. Então, eu onde vou também agradeço e digo, sem a chefia, a gente não avança. Por isso que eu digo, os homens precisam estar conscientes dessa nossa, mais do que necessidade, né, professora? Mais do que da nossa necessidade. Então, o tribunal nosso passou a ser um canal aberto para a sociedade como um todo. Tivemos um caso de uma vereadora de um município de Canoas, no Rio Grande do Sul, que nós também ajudamos. Tá, acabou o meu tempo, né? Que nós também ajudamos, e aí criou-se um inquérito policial e foi dentro da Justiça Federal concedida a primeira medida cautelar de proteção a uma dirigente partidária contra um ex-vereador que estava ameaçando-a com arma de fogo. De novo, ela do PCdoB, ele de um partido de direita, e ele não se conformava que ela tinha assumido a presidência de um diretório municipal e ele tinha perdido esse cargo. Então, ele não se conformava, ex-agente da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ameaçando-a tanto pelas redes sociais, fez horrores, cortou a luz da casa da mãe dela, ameaças horríveis por WhatsApp. Claro que isso tudo documentado. E o TRF, assim, de novo, um tribunal de vanguarda, deflagrou a primeira medida cautelar de proteção no Brasil. O processo corre em segredo de justiça, mais do que isso eu não posso falar. O parecer do Ministério Público Federal foi sensacional, porque vocês têm a doutora Raquel Branquinho, que é uma líder nessa cruzada também, a diferença que faz isso num órgão. Uma mulher criou um grupo de trabalho em Brasília e o que ela tem feito lá, a consciência do órgão muda. E é o que a gente está pretendendo fazer também no TRF. As decisões começam a mudar. Eu venho recebendo decisões de colegas meus. Olha, Ana, a gente decidia assim, não tinha o protocolo de gênero. Olha, a gente está começando a decidir assim. Então, é uma sementinha. É uma sementinha. Eu falei para o Fernando, olha, que nem na parábola bíblica. Nós estamos plantando a semente em boa terra. Não é no espinho, não é em pedra, em boa terra. Só que demora um tempo. Então, muito obrigada pela oportunidade, doutora Rafaela, de falar para vocês, de falar para o Ministério Público Federal aqui em Santa Catarina e para todo o Brasil, né? Está sendo transmitido para todo o Brasil. E despertar essa consciência. E percebam a violência. Dizem que os índios não viam as caravelas, porque o ser humano ele não vê aquilo que ele não conhece. Então, a moça do cabelo comprido, ela não entendia aquilo como violência. Hoje ela já percebe. Nós todas temos que perceber quando estamos sofrendo violência, por mais sutil que seja, por mais sofisticada que seja, não permitam, nem com vocês, nem com as meninas, nem com as suas filhas, vizinhas, mulheres. Percebam, falem, olha, atenção, isso é um tipo de violência. A pessoa fica surpresa. Não, não é? É. Então, vamos pesquisar, vamos participar de encontros. Tribunal Regional Federal está à disposição, portas abertas. Aquilo que a gente não consegue resolver, a gente pede ajuda para a rede. E o importante, nós precisamos ter uma rede, formar uma rede sólida aqui em Santa Catarina, doutora Rafaela. Então, já conclamo o Ministério Público Federal aqui para que possamos fazer essa rede agora. É a minha meta. Aqui eu vou ser reconduzida ao cargo, provavelmente vai ter eleição semana que vem no tribunal, mas eu sou a única candidata, então eu devo ter mais 2 anos de caminhada,
o que é ótimo, porque em 2 anos a gente não faz muita coisa, só planta, agora precisa ceifar e colher. Então, o meu objetivo, até depois a gente pode conversar, é trazer essa rede também para Santa Catarina, de autoridades, porque daí a gente protege todas as mulheres e nós também. Eu tive agora para acabar um evento com a Polícia Civil anteontem e as delegadas de mulheres, das delegadas responsáveis pelas DPCAMs, também estão sofrendo violência por homens que não se conformam com a forma como elas estão conduzindo inquéritos de violência contra a mulher nos municípios. Então, autoridades também sofrendo a violência. É linear. A professora com certeza vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigada, gente. Estou à disposição para qualquer questionamento, tá bom? Infelizmente é linear mesmo, né? E tanto é que a ONU já considerou lá na primeira década dos anos 2000 como uma epidemia, né? A violência contra a mulher é muito normalizada na nossa sociedade, né? Muito obrigada, desembargadora. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Roselete Fagundes de Avis. Ela é quilombola de Joinville, professora do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, graduada em Letras, mestre em Educação pela Univale e doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com pós-doutorado também na UFSC, no programa de pós-graduação em Educação e na Universidade de Brasília, no programa de pós-graduação em Artes Cênicas. A professora é vencedora do Prêmio Carolina Maria de Jesus de Literatura produzido por mulheres em 2023, na categoria Romance, com o seu Encaracolado, inspirado nas entrevistas e relatos coletados na comunidade de Ribeirão do Cubatão, lá de Joinville, onde nasceu. É um prazer recebê-la, professora. A sua palavra. Boa tarde a todos e todas e todes. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Esse poema é em memória a Beatriz Nascimento. Quem escreveu foi Conceição Evaristo. A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida donde Ainás, Nzingas, Ambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Conceição Evaristo. É com esse poema da escritora, que eu já mencionei a vocês, que eu quero começar homenageando todas as mulheres que carrego em mim. Minha mãe, minhas ancestrais, avós, bisavós, trisavós, e também é com esse poema que eu quero saudar a mesa, quero agradecer a Cíntia, a doutora Rafaela, agradecer também as pessoas que estão conosco nesta tarde e especialmente aos meus estudantes que me acompanham. Eu fiz umas anotações, viu, Rafaela? E gostaria que você puxasse mesmo o paletó aqui, caso passe do tempo, né? Porque uma professora precisa de anotação, senão ela se passa. Eu quero começar, então, dizendo a vocês que o meu nome é Rosilete. A primeira parte dele é Rose,
E o nome da minha mãe é Rosa. E Rose significa pequena rosa. E quero dizer também que eu nasci em um lugar até pouco tempo considerado rural e germânico, numa cidade também até bem pouco tempo pintada como germânica. Imagens que as linhas desses apontamentos aqui já começam a desvendar na nossa memória que esta cidade pode ser, então, uma cidade do sul do Brasil. Nasci em Joinville, Santa Catarina. A família do meu pai, Rufino Agostinho de Avis, saiu aqui de Biguaçu na década de 50 e foi para a rua 15 de Novembro, em Joinville. Essa rua começa no centro da cidade e termina em um bairro que na década de 50 ainda era rural e era chamado até a década de 40 de Neudorf. Mas devido à proibição da língua alemã, devido à política de nacionalização em Santa Catarina, esse bairro, então, passou a ser chamado Vila Nova. Na escola, eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi também sobre reis, rainhas, mas eu não aprendi nada sobre uma rainha que viveu aqui em Santa Catarina. E também não aprendi que eu sou trineta de uma rainha. Quero perguntar a vocês, quem aqui já ouviu falar de Generosa de Assunção? Alguém ouviu? Generosa de Assunção era catarinense e foi a última rainha no Cacumbi, aqui, muito pertinho, em Biguaçu. Ela era mãe de um dos mais famosos mestres do Cacumbi. Generosa era bisavó do meu pai. Quantas histórias apagadas! Não podemos esquecer que esse apagamento fazia parte do projeto de uma história única, delineada pelo Plano de Embranquecimento do Brasil, cujo sucesso iria ser conseguido pelo Sul, como argumenta a professora Ilka Boaventura Leite. Ela trabalha com o conceito de invisibilidade e, principalmente, esse conceito, ela diz que a invisibilidade do negro é um dos suportes da ideologia de branqueamento, podendo ser identificada em diferentes tipos e práticas e representações. Então, é importante para mim começar falando sobre essas questões, porque, doutora Rafaela, não tem como falar de igualdade e igualdade de gênero sem pensar que todas essas nuances, multiplicidades de questões, elas se interseccionam. E principalmente na questão que a mim compete, que é a raça. Minha mãe, então, é uma mulher afro-indígena que nasceu em Joinville, numa região rural chamada Pirabeiraba. A palavra de origem indígena de Pirabeiraba significa peixe brilhante. No entanto, se você abrir o Google e procurar sobre Pirabeiraba, você vai encontrar somente sobrenomes alemães. Aliás, quem vai a Joinville e pergunta sobre essas pessoas e sobre Pirabeiraba, como resposta, não vai receber que Pirabeiraba é esse lugar onde pode morar uma diversidade. No entanto, foi nessa região que, em 2019, duas comunidades quilombolas foram certificadas. A última delas foi a comunidade Ribeirão do Cubatão, a comunidade na qual nasci, a comunidade na qual meu pai encontrou minha mãe, que trabalhava em uma casa de descendente de portugueses e desde os 8 anos de idade. E eu gostaria que, Cíntia, você consegue projetar a imagem? Vejam, minha mãe chegou a essa casa quando foi para a escola com seus irmãos pela primeira vez. Ela ia para a escola com os irmãos. No entanto, quando chegava na escola, a professora a tirava da sala de aula e a levava para limpar a casa
juntamente com uma outra pessoa adulta, e ao final da aula ela trazia minha mãe para ir embora com os irmãos. É a partir dessa história que nasceu o romance Encaracolado. Meu pai se casa com ela e os dois tiveram 6 filhas e um filho. Dos 7, sou a terceira filha, que nasceu pelas mãos de 2 ancestrais, minha avó materna, Ana, e minha tia Leopoldina, parteira muito respeitada na comunidade por toda a sua história e pelas centenas de partos que realizou. Vivi a primeira infância em minha comunidade, até a primeira série, o primeiro ano hoje, até meus 8 anos de idade. Depois disso, saímos para acompanhar meu pai, que era um fazedor de rio, pelos rios de Joinville e de Santa Catarina. Por essa razão, saímos de Pirabeiraba e só voltamos para a comunidade quilombola quando meu pai aposentou. Eu falo essa história porque ela é importante, principalmente para dizer que quando meu pai e minha mãe saem desse lugar, ela necessitará trabalhar fora, sai da comunidade e vai trabalhar para ajudar meu pai. No entanto, a casa que ela trabalha, aos 12 aninhos, ela me coloca no lugar porque a casa, a patroa dela, pede para que minha mãe dê uma filha para ela. E foi assim a conversa. Ai, dona Rosa, a senhora podia dar a sua menina para mim. Eu não era a única menina, mas eu era a menina que já trabalhava bastante em casa ajudando a mãe. E aí ela diz: a senhora já é quase da nossa família. Dê-me para mim. Eu cuido bem dela. Minha mãe resistiu, disse que não podia porque eu estava na escola. Depois de algumas investidas, eu fui com permissão de que estudaria pela manhã e iria à tarde para a casa da patroa. Não demorou muito e lá estava a patroa na casa da minha mãe, pedindo para que ela me tirasse da escola para trabalhar o dia todo na casa dela, porque somente no período da tarde era pouco, e ela também disse que as meninas não precisavam estudar. Foi neste momento que minha mãe, então, disse que não iria poder deixar, porque na nossa casa nós tínhamos, então, uma regra: nunca deixar de estudar. Eu fiquei nessa casa por um tempo. Fiquei dos 12 aos 14 anos, mas eu não saí da escola. Os meus pais não deixaram sair. Eu consegui sair dessa casa aos 14. Mas quantas meninas, hoje mulheres adultas ou idosas, ainda estão sob tutela de alguma senhora, de algumas posses em sua casa? Isto é, na casa do patrão ou da patroa? Olhemos para o quadro. Essa história não faz muito tempo que aconteceu. Embora, quando a gente olha para aquela imagem, a gente diz: nossa, isso não acontece mais. Olhem para as pessoas pretas daquele quadro. E olhem para a história que eu estou contando a vocês. Não tem como começar a falar sobre qualquer tipo de igualdade de gênero sem pensar de onde venho. Então, eu peço licença. Lembremos do caso da Sônia. Sônia está presa numa estrutura racista. Sônia está duplamente aprisionada na casa de um desembargador aqui em Santa Catarina. Sônia livre. O sistema jurídico brasileiro é racista. Então, eu quero dizer a vocês que eu poderia ser uma Sônia.
Pensem nas crianças quilombolas, nas crianças indígenas. Se nós não estivermos vigilantes, iremos parar na casa das senhoras e dos senhores de posses. Não esqueçamos. Não esqueçamos do caso Gracinha, mulher quilombola que perdeu suas filhas para o sistema de adoção. Motivo? Viviam em situação de precariedade. Quem vai à nossa comunidade quilombola não sabe a riqueza que nós temos. Não sabe a riqueza que as mulheres têm. Embora elas também sofram, elas também têm algo que é muito precioso naquele lugar. Hoje, reconheço-me como uma mulher negra, afro-indígena, professora e quilombola. A pergunta que fica é: por que somente reconhecemos nossas histórias na idade adulta, na universidade, no mestrado ou no doutorado? Essa compreensão, ela se abre quando pensamos numa categoria chamada epistemicídio. O epistemicídio é um dos elementos de violência inerente ao processo colonial junto ao genocídio. O primeiro se tornou um instrumento duradouro da dominação através da negação da legitimidade das formas de conhecimento dos grupos dominados e do próprio reconhecimento desses membros enquanto sujeitos de conhecimento. Um processo de destituição da racionalidade, da cultura e da civilização do outro. Sueli Carneiro, pensadora brasileira, fundamental para refletir questões sobre as quais estamos enfocando nessa conversa, é responsável por situar o conceito de epistemicídio no Brasil, a fim de compreender a situação dos negros e das negras com relação às contradições e às desigualdades raciais. Não dá para falar sobre desigualdade ou igualdade sem pensar na desigualdade racial. A autora assim define epistemicídio. Epistemicídio é para além da anulação e da desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção na indigência cultural, pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade, pela produção da inferiorização intelectual, pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e ou pelo comprometimento da autoestima pelos processos de discriminação corrente no processo educativo. A autora vai além da desqualificação do conhecimento dos povos subjugados e aponta para a racialidade como um dispositivo e que pode, sim, reproduzir as desigualdades que operam num processo de rebaixamento da autoestima. É aqui, como professora formadora de professores e pesquisadora, que eu gostaria de pensar com vocês o que posso fazer ou estou fazendo no sentido de pensar na igualdade de meninas e mulheres. As autoras que carrego comigo estão empenhadas em fazer esse trabalho dentro da universidade, dentro desse lugar onde recebo muitas mulheres que um dia foram meninas e que daqui a pouco estarão também com as meninas. Dentro desse lugar, universidade, onde eu recebo os homens também, e que daqui a pouco estarão também com as crianças, e alguns sendo questionados, por que homens com crianças pequenas? Então, isso também não poderia ser caracterizado como uma violência? Gostaria, então, de colocar, em primeiro lugar, meu esforço para criar uma comunidade aberta de aprendizagem, onde estudantes possam aprender a serem pensadores críticos capazes de compreender e de reagir a tudo que estiver na mão desses estudantes como materiais para poderem aprender a descolonizar o olhar. Eu também, quando estou falando sobre isso, eu estou dizendo que alguns autores chamam a atenção para esta importância. E uma das autoras é a Bell Hooks, muito falada, muitas pessoas conhecendo a Bell Hooks,
mas não entendendo que ela vai trabalhar principalmente com uma ideia de educação como prática da liberdade, baseada em Paulo Freire, mas não como Paulo Freire, para que faça com que a sala de aula seja esse lugar de uma educação onde todos possam aprender, mas todos possam saber que há um jeito de cada um aprender. Esse jeito de cada um aprender não está só relacionado à aprendizagem cognitiva. Ela está falando, é importante que todas essas pessoas venham para a sala de aula para, em primeiro lugar, aprender a erguer a voz, falar, ser capaz de nomear. Essa é uma forma de reclamar para si a posição de sujeito. E aí, quando ela fala sobre isso, ela também vai dizer que, doutora Ana, vergonha e medo a gente aprende desde o primeiro momento que a gente chega à escola. Porque nós não podemos falar. Ou nós como professora já pedimos, olha, senta, etc. Ela diz, é ali que nós já começamos a aprender que a gente não pode falar. E aí, a Bell Hooks tem um livro só sobre o erguer a voz, para que a gente possa entender a complexidade do que é aprender a falar quando nós estamos em um ambiente, em um momento de opressão. A doutora Ana acabou de dizer para nós que até nos altos, né, escalões, as mulheres ficam quietas, não é? Então, é aí que o medo e a vergonha, segundo essas autoras que estudam há muito tempo essa questão e fazem com que possamos entender que feminismo é este que elas propagam e no qual nós estamos inseridas, podem, podem fazer diferença. Segunda questão que ela vai falar, que é importante, contar histórias, compartilhar histórias pessoais. As histórias, sobretudo as pessoais, são uma maneira poderosa de fazer com que a vergonha e o medo possam um dia não estar conosco, estarem conosco. Terceiro, a valorização da imaginação. Até na universidade, ela diz que é preciso, porque sem habilidade para imaginar, pessoas permanecem presas, incapazes de se mover para um lugar de poder e de possibilidade. E aí, eu quero, então, falar para vocês que, em primeiro lugar, nesta fala, eu estou dizendo a vocês a importância da professora lá na universidade com seus estudantes e suas estudantes que um dia estarão em sala de aula e que também são essas pessoas sobre as quais nós precisaremos olhar com cuidado. O segundo papel como professora está na realização das pesquisas. O que posso fazer nas minhas pesquisas no sentido do compromisso com a igualdade de mulheres e meninas? Eu trouxe somente 2 pesquisas. Uma delas, a que eu conduzi entre 2017 e 2018, sobre meninas e mulheres que sofreram algum tipo de violência em contextos religiosos brasileiros. Abrimos um blog para recebermos histórias de vidas de pessoas, de meninas, de mulheres, né? Que um dia meninas sofreram algum tipo de violência, e nós recebemos muitas histórias. Elas estão em uma pesquisa que está publicada na revista Comunicação e Educação, da USP, em 2021. Ali vocês têm, para quem tem interesse, de pensar, puxa, mas
nos fundamentalismos religiosos, da onde saiu isso? E eu quero dizer a vocês, eu não procurei, assim, olha, eu vou agora pesquisar os fundamentalismos. Eu peguei um trechinho lá do meu doutorado, que não era sobre fundamentalismos, que alguém disse para mim, uma mulher disse para mim, contou uma história em que ali estava um índice para eu poder perseguir um dia em pesquisa. E essas meninas e mulheres, elas puderam falar e nós, depois da pesquisa, então, criamos um grupo para que elas pudessem, né, quem quisesse, pudesse estar conosco, para que pudéssemos ler literatura, ler histórias de mulheres, meninas que em algum momento traziam para nós as suas histórias e as escritoras brasileiras e estrangeiras que traziam essas histórias, porque, como disse a Margaret Atwood, aquela que escreveu o Conto da Aia, a literatura, ela tem uma potência imensa para fazer com que as mulheres falem. E ela diz também que a gente precisa cuidar para não só ler, viu, doutora Ana? Mas para a gente compartilhar. Porque é na hora que a gente fala, na hora que a gente compartilha, é que nós erguemos nossa voz. E os opressores, eles não suportam quando a gente começa a contar histórias uma para as outras. Foi neste trabalho que eu recebi uma carta lá do Chile, de uma moça que não fez parte da pesquisa, mas me viu apresentar e trouxe a história da mãe. E é essa mãe que recebeu de nós um dos livros que estávamos estudando, até hoje temos um diálogo bem interessante com ela. Alguma coisa as pesquisas podem fazer. Segunda pesquisa, ela tem a ver com a minha comunidade, a comunidade quilombola. Eu, em 2022, apresentei um projeto de pós-doutorado na Universidade de Brasília. A primeira pesquisa do fundamentalismo é um projeto de pós-doutorado também, que apresentei à UFSC em 2018. E em 2022 eu apresentei à Universidade de Brasília, porque era lá na Universidade de Brasília que nós tínhamos um núcleo bem poderoso que trabalhava com as questões quilombolas. E então, essa foi a pesquisa, já estou quase terminando e tu vais me dizendo o tempo, né? Essa foi a pesquisa que eu já estou quase terminando e que ela pode trazer também alguns desdobramentos dessas questões que nós estamos pensando a partir dessa igualdade, né? E que poderíamos pensar profundamente até que ponto a igualdade, até que ponto a equidade, para entender como pensar em todas as mulheres. É um momento muito importante para debater os desdobramentos das questões colocadas nas vidas das mulheres. As pesquisas, elas estão aí para isso. Então, pensar no todas e reconhecer que quando falamos em mulheres, falamos no plural, porque somos uma categoria diversa e plural. É isso que a gente está tentando fazer com que nossos estudantes entendam, mesmo que a gente às vezes não tenha só uma disciplina sobre gênero, que seria muito importante, né? Nesse sentido, é importante considerar que as mulheres são atravessadas por diferentes eixos de subordinação, de discriminação. As meninas e mulheres, de acordo com a sua identidade, sofrerão barreiras distintas. E o olhar específico para essas categorias de diferenciação é fundamental para que tenhamos avanços efetivos para todas as meninas e mulheres. E a gente coloca o todas com letra maiúscula, né? Porque quando falamos de meninas e mulheres, nós estamos falando de uma multiplicidade. Quando falo, por exemplo, das meninas e mulheres quilombolas de Joinville, por exemplo, elas enfrentarão determinadas barreiras e dificuldades que outras meninas e outras categorias não enfrentarão. Então, esse olhar para o território, para as especificidades de cada território, porque
é muito fundamental, porque mesmo quando olhamos para as meninas e mulheres quilombolas da própria Zona Norte de Joinville, as duas únicas que acontecem, que estão lá, são muito diferentes, bem perto mas bem perto uma da outra, as meninas e mulheres são atravessadas por barreiras e desafios diferentes. Então, é isso que a formação profissional de professores na universidade provoca e também ensina. Até a prática do dia a dia é preciso olhar para o território, para a memória e para a narrativa. Isso é a Bell Hooks que vai dizer, porque é na prática pedagógica que nós iremos também atuar com o compromisso com a igualdade, principalmente na educação, de onde eu falo. Então, eu quero dizer a vocês que, dependendo das experiências, os diferentes tipos de opressão, não somente de raça e de gênero, por exemplo, mas os fundamentalismos também que costuram a nossa investigação com as ações e possibilidades de diálogos trazem resultados muito potentes. A prática da pesquisa tem me feito perceber que tem outras questões, as questões que atravessam meninas e mulheres. Sempre as experiências podem incluir novos marcadores que não estão no nosso horizonte. Então, isso os nossos estudantes estão sempre tendo de pensar conosco. Na pesquisa quilombola, por exemplo, a educação escolar quilombola, como um direito fundamental e que deve ser garantido, para nós é uma das principais ações que precisamos fazer. Mesmo com grupos com determinados marcadores, como as meninas quilombolas, essas questões são fundamentais. Quando falo da minha vivência na comunidade, é para também pensar que projeto de ações nós criamos para olhar para essas meninas e mulheres e olhar para elas com o nosso olhar cheio de desafios para podermos alcançar. E eu quero, então, falar, por último, da importância da representatividade. Dizer para vocês que ter mulheres diversas em lugares diversos, com protagonismos diversos, é fundamental. Quando as meninas de uma comunidade como a Ribeirão do Cubatão se veem representada em mim ou em outras que já saíram e voltaram para a comunidade, mas estão agindo na comunidade, isso é muito importante para que se garantam os direitos fundamentais dentro da comunidade. As cotas, as ações afirmativas, no mestrado, no doutorado, agora a UFES que está com as cotas também para os professores. Eu sempre digo aos meus estudantes, eu não pude usufruir de nenhuma das cotas, nenhuma, embora nós merecêssemos. Mas agora nós podemos fazer essa luta por igualdade, pensando também na equidade, porque essas duas categorias não são sinônimas, criando ações que atendem de fato às necessidades e garantam direitos fundamentais como a educação. Porque sem educação não há igualdade. Desculpa. Por favor, não peço desculpas, né? Eu agradeço Não, pela pelo tempo que brilhante eu passei. exposição. Né? Nós estamos aqui reunidas para falar sobre igualdade, mas daí sempre, como a senhora diz, né? Sempre surge a notícia de tantos obstáculos que tem, né? Que não se via, né? Então, a gente senta para conversar sobre igualdade, mas a gente acaba falando muito sobre violência ainda, né? As lutas são tantas, né? Muito obrigada, professora. Bom, e inclusive falando sobre representatividade, né? Eu gosto sempre de lembrar, nós estamos aqui num território bem onde há muito campo para essa luta, né? Dentro do próprio Ministério Público Federal, em Santa Catarina, nós somos 38 membros, desses apenas 5 são mulheres. Então, assim, só para você ter uma ideia, né, de como tem muitas lutas ainda pela frente. Muitas, né? muitas. Bom, então eu gostaria de passar a palavra para a Caroline Cantelli. A Caroline é produtora cultural, profissional de marketing e comunicação e instrumentista.
bacharel em artes visuais e tecnóloga em produção multimídia. Ela é produtora do coletivo Roda de Choro Mulherio. Boa tarde. Boa tarde a todos, todas. Ele está ligado aqui. Uhum. A todos, todas e todos presentes, quem também está assistindo online. Fico muito feliz por esse convite, estou muito emocionada. Obrigada, Cíntia. Obrigada a todas essas mulheres maravilhosas, empoderadas da mesa, né? E muito feliz pelo tema abordado, trazendo hoje em 3 tópicos maiores, e com pessoas muito especiais, trazendo visões diferentes sobre cada assunto. Então, coube a mim, representando o coletivo Roda de Choro Mulheril, falar um pouco sobre empoderamento. E algo que eu vou poder falar da nossa experiência. Então, mais ligado à experiência dentro do campo da música. Mas que quando a gente se empodera em qualquer setor, estou me empoderando na universidade, estou me empoderando no direito, estou me empoderando na música, estou me empoderando na vida também. E estou representando e empoderando outras mulheres. Então, também me sinto muito honrada de estar representando um coletivo que é muito caro para mim, que eu trago hoje estampado no peito, com a camiseta do nosso primeiro festival. E vou trazer algumas informações para vocês, alguns relatos, e acredito que vai somar e vai encaixar muito bem em tudo que a gente ouviu até agora. Bom, para quem não está ciente ou ainda não conhece, a Roda de Choro Mulheril é um projeto que acontece desde junho de 2022, organizado por Natália Livramento e Ângela Coutre. A Natália, violinista 7 cordas, aqui da ilha mesmo, e a Ângela Coutre é uma flautista de São Paulo, que são mestras na música popular instrumental. Esse movimento ele surgiu da necessidade de criar mais espaços de representatividade feminina na música. O intuito dos nossos encontros é tocar o choro, a música popular urbana mais antiga do Brasil, e, principalmente, incentivar o protagonismo feminino na música instrumental, bem como valorizar a obra de compositoras mulheres da história da música popular brasileira, especificamente do choro. Hoje nós somos mais de 70 mulheres dentro do coletivo que circulam semanalmente, porque a roda acontece todos os sábados na rua, na Victor Meirelles 112, em parceria com o Bar Bugio, e lá a partir das 14 horas até as 16, antecedendo o samba da Antonieta, a gente toca 2 horas de choro com musicistas profissionais, com amadoras, com aspirantes, e esse movimento já tem quase 3 anos, então 3 anos todo sábado lá, tocando choro e reservando um bloco para tocar música só de composições de mulheres. No 8 de março, foi no sábado neste ano, a gente realizou mais um sonho, que foi fazer uma roda inteira de 2 horas tocando só obras de compositoras mulheres, antigas e contemporâneas. E sobrou música, gente. Dava para fazer muita roda ainda só com composição de mulheres. Então, vamos lá. Preparamos aqui um breve relato informativo de vivências que a gente intitulou de Empoderamento Feminino na Música e na Vida. Há não muito tempo atrás, como a gente já viu, e num reino não tão distante, muito perto da gente, não era comum saber a existência de mulheres profissionais da música. Vamos dizer, quantas vocês, na adolescência de vocês, tinham amigas de banda, e não amigos de banda, né? Não era comum ver mulheres tocando em palcos, televisão, rádios, festivais, eventos. E havia, além de tudo, um certo protocolo sobre quais instrumentos musicais eram assim próprios para mulheres. Então, não era assim que a mulher podia sair escolhendo o instrumento musical e ia tocar. Muitos instrumentos, desde a Idade Média, eram tidos impróprios. Para o compositor alemão Karl Ludwig, também estava claro em quais instrumentos as mulheres se davam melhor. Então, trompa, violoncelo, contrabaixo, fagote, trompete eram altamente impróprios para o corpo feminino, para a moda e para o caráter da mulher. Imagina tocar contrabaixo de espartilho naquela época. Ridículo. Ou executar aqueles movimentos largos, corporais, não eram dignos de uma dama. Imagina se envolver sensualmente ao redor de um violoncelo. Não, não. Mulheres não podiam fazer isso. O instrumento que era atribuído às mulheres era o piano. Um instrumento belíssimo. Porém,
de características hiperbólicas. O piano é muito grande, muito pesado, de difícil mobilidade. Então, ele estava reservado ao espaço de onde muitas vezes ele não saía, a casa, onde acontecia o mesmo com muitas mulheres. Se você toca piano, você toca dentro de casa. A plateia, a família, o marido, os amigos do marido, e na maioria das vezes os dons musicais eram cultivados como dote para o casamento. Essa história todo mundo conhece. Um ambiente mais que doméstico, né, um ambiente de domesticação, que de muitas formas impedia a independência, a curiosidade, o gozo e os voos artísticos profissionais de muitas mulheres. Mas, apesar desse contexto limitante, mulheres e meninas tocavam e seguiam compondo muitas obras, mesmo sem reconhecimento. O choro, sendo uma música popular, até tomar palcos de teatro, era tocado nas biroscas e nos quintais dos subúrbios cariocas, estado onde ele nasceu, né? O choro é carioca. É brasileiro, mas ele também nasceu lá. E como uma música popular, que misturava os estilos europeus com os batuques percussivos africanos, ele animava danças que eram diferentes daquelas danças que vieram da Europa, né? Trazia um certo molejo diferenciado para o corpo, que subvertia o comportamento da alta sociedade da época. Nesse contexto, no final do século XX, início do século XXI, vemos surgir duas mulheres emblemáticas que seguem sendo referência e ícones de empoderamento na música e na vida. Anotem, botem no Google, todo mundo tem que conhecer. Ambas pianistas. A mãe da música popular brasileira, Chiquinha Gonzaga, e tia Amélia. Com ímpeto e amor à música, estas duas mulheres desafiaram a época e conquistaram direitos e espaços de trabalho como instrumentistas e compositoras profissionais, além de terem desafiado dogmas e preconceitos nas suas vidas pessoais, questionando o papel da mulher na sociedade. Gente, cada vez que eu vou pesquisar sobre Chiquinha, eu fico mais impressionada. Essa mulher é um fenômeno. Vale muito a pena pesquisar sobre a vida dela, sobre a obra dela. Tem coisa no Spotify. Ouçam, porque ela é, de fato, a mãe da música popular brasileira e ela é importantíssima na nossa história. A Chiquinha ela foi pianista, compositora e uma abolicionista brasileira e foi a primeira musicista profissional do Brasil. Até hoje ela é conhecida pelo hit carnavalesco, o Abre Alas, não tem quem não conheça, é da Chiquinha, e pelo tango brasileiro gaúcho. Nasceu em 1847, no Rio de Janeiro, com o nome de Francisca Edviges Gonzaga. Aprendeu piano e compôs a sua primeira peça aos 11 anos. Casou-se aos 16, mas as brigas com o marido a levaram a exigir que Chiquinha escolhesse entre ele e a música. Depois ela acabou casando com um outro rapaz, um outro homem que tinha mais amor à música. Ela escolheu a música. E naquela época, aos 29 anos e com 4 filhos, Chiquinha precisou trabalhar para sobreviver. Se tornou professora de piano, pianista de bandas e começou a compor músicas populares. Foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil. Foi uma das fundadoras da música popular brasileira. Compôs peças para piano, piano solo, tangos, canções, polcas, valsas, enfim. Foi ativista em prol dos direitos dos autores e criadora do primeiro órgão para fiscalizar o direito do autor no Brasil. Foi abolicionista, neta de Topázia, uma mulher preta, alforriada, e a Chiquinha ela foi extremamente atuante nesse sentido. Ela participou de muitas campanhas abolicionistas dos principais movimentos sociais do século XIX e ela libertou o Zé da Flauta, que era um músico escravizado, com o dinheiro da própria venda de partituras dela. Ela iria de porta em porta vender partitura e aí ela comprou a alforria do Zé da Flauta. Depois, tem uma outra história que, já separada daquele primeiro marido, ela se meteu numa briga com ele porque ela pagou a alforria de um funcionário, vamos dar o nome, de um escravo que era do casal na época. E já separada, ela foi lá e libertou. Então, a Chiquinha é essa mulher que abriu alas, ou abre alas, né? Abriu as portas para muitas mulheres. Pensa, gente, num contexto, ela nasceu em 1847.
Quando a gente vai nas escolas, às vezes em projeto, para falar um pouco do choro, da música brasileira, tocar para as crianças, a gente sempre diz, pensa que as mulheres não usavam nem calças, tinha que usar saia, é antigo nesse nível. E ela estava lá rompendo barreiras profissionais como musicista, como artista, criando composições, criando órgãos de direitos autoriais, como uma mulher à frente do seu tempo, trabalhando pelos processos abolicionistas. Então, ela foi emblemática. E, do outro lado, a gente tem a tia, então, né? A tia Amélia, que foi uma compositora que teve sólida formação no piano clássico a partir dos 4 anos. Aos 12, ele também teve sua primeira composição. Ela nasceu uns 50 anos depois da Chiquinha. Ela nasceu em 1897, mas também ali na virada do século. Seu pai era um comerciante bem-sucedido e ofereceu uma boa educação musical para ela, mas ele não curtia muito que ela tocasse música popular, porque era tipo musiquinha. Música boa mesmo era a música erudita. Jovem também, ela se casou com um herdeiro de engenho e logo ela se viu como senhora de engenho numa fazenda no Nordeste. E lá ela se aproximou muito da cultura caipira, do povo caipira e da cultura sertaneja. E isso depois a gente vê nas obras dela. Mas ela também queria exercer a profissão de pianista e fazer a vida dela, então ela se declarou viúva. Uma viuvez que nunca foi comprovada. Ela fugiu. Fugiu e levou a filha. E parece que não era viúva, não, gente. Ela deixou o marido, mas a história que ela contou no Rio de Janeiro é que ela era viúva. E aí, como ela tinha uma técnica impressionante, composições, arranjos, ela se tornou um hit no Rio de Janeiro. A tia Amélia recebeu muito reconhecimento e ela começou a receber convites oficiais para fazer turnês nos Estados Unidos, na América Latina. E a partir de 53, ela se transformou em um expoente no choro pelo virtuosismo dela. Ela era conhecida muito pela mão esquerda, que fica fazendo desse lado no piano. Ela trabalhou muito em programas de rádio e televisão e, a partir dos 56 anos, se especializou em compor choros, se consagrou no gênero e ela aparecia semanalmente num programa chamado Velhas Estampas. E Tia Amélia, suas histórias e seu piano antigo, que também passava na TV Tupi. Ela foi uma referência para uma geração de musicistas como o Egberto Gismonti. Mas o que aconteceu com a Tia Amélia? Foi apagada da história. A gente teve o contato com a Tia Amélia através de uma retomada que o pianista Hércules Gomes, lá de São Paulo, teve fazendo um CD Tia Amélia para Sempre, onde ele regravou as obras dela com arranjos belíssimos, tem no Spotify, ouçam. E com uma obra que a Giane de Castro, que era produtora do Hércules, se instigou e resolveu escrever um livro sobre ela. Então, a Giane fez uma pesquisa riquíssima. O livro se chama Tia Amélia, o piano e a vida incrível da compositora. A Giane esteve aqui no primeiro Festival Choro Mulherio, eu dei uma palestra, vendeu todos os livros que nem água, e nós botamos música da Tia Amélia na nossa apostila, e hoje nós tocamos Tia Amélia todos os sábados também. E agora ela está se reerguendo desse apagamento histórico, porque ela teve uma mulher que foi importantíssima também na história da nossa música popular. Ambas mulheres que subverteram as lógicas do tempo, tanto na música como na vida. Porém, as iniquidades do mundo musical persistem até hoje. Nos últimos anos, pesquisas têm apontado resultados quantitativos das injustiças e dificuldades que mulheres experienciam ao se desenvolverem profissionalmente na música. Menores oportunidades de trabalho, desvalorização de capacidades, violência de gênero dentro e fora dos palcos, estereótipos, e ele vai, a gente soma tudo aquilo que a gente já tem falado. A sobrecarga por funções atribuídas socialmente às mulheres, como o trabalho doméstico, a maternidade, impedem muitas vezes que a sua participação e seu desenvolvimento no mundo da música seja igualitário. Especificamente no caso de instrumentistas. É comum a gente ir para os eventos, ir para festivais, ou lembrar daquela amiga que era cantora, e ver muitas cantoras no palco, mas é muito difícil a gente ver mulheres instrumentistas. E não só instrumentistas, mas também em outros campos, como na composição, nos arranjos, na batuta, né, de regência. Então, e um levantamento realizado sobre a participação de mulheres em grandes festivais de música entre 2016 e 2018 revelou números alarmantes,
como o fato de que, em 3 anos de pesquisa, a porcentagem da participação feminina nesses festivais não passou de 20%. Só em julho de 2022, o segmento da música instrumental do Brasil observou-se que, em 6 festivais, a porcentagem de participação das mulheres foi entre 0 a 16%. Gente, entre 0 e 16%. Então, tem festivais, e não é difícil, tá? Vai lá no Instagram, vai na internet, busca ali programação de festivais de música instrumental. Às vezes não tem nenhuma mulher na programação. Ao mesmo tempo, as mulheres instrumentistas muitas vezes são subvalorizadas, sendo convidadas para dar uma palestra sobre discriminação de gênero ou sobre outros temas pedagógicos, mas não para tocar, para dar uma aula, né, ocupar esses lugares. É escasso ver uma mulher instrumentista sendo ministrante de oficina, menos ainda protagonista do palco principal. O choro mulheril, ele está seguindo um legado que se ancora, entre muitas coisas, também na figura dessas 2 mulheres que abriram portas. Em específico, né, a gente tem a Chiquinha Gonzaga como, né, matriarca. Seguindo o legado dessas mestras, o coletivo Choro Mulheril vem, ao longo dos seus 3 anos de existência, causando impacto na cena música instrumental regional e nacional, com um trabalho consistente que incentiva o protagonismo feminino na música instrumental. Com mais de 70 participantes de diversas idades e contextos. A gente tem gente dos 20 até os 70 mais, assim, gente real. Daqui a pouco a galera vai ser 80 mais lá no... E estão tocando, fazendo festa. Para além do alcance do público do coletivo, a gente também alcançou muito público através dos projetos e eventos desenvolvidos. O coletivo tem empoderado meninas e mulheres na música, valorizando as mulheres da história do choro e da cultura popular, formando novas musicistas e inspirando meninas na participação musical, tomando o palco que nos é devido, fortalecendo a cultura popular, abraçando o espaço público e também a boemia, porque lugar de mulher também é na boemia, tomando chopinho e tocando a sua flauta, o seu violão. O choro mulheril traz um novo jeito de fazer as coisas, uma forma mulheril de se relacionar com a música, onde no lugar da competitividade, onde o lugar da competitividade é trocado pelo lugar do acolhimento, o lugar da inveja é tomado pelo lugar da admiração, o lugar da falta de crença em si mesmo é trocado pela autoestima e pelo estudo, e o lugar do apagamento é trocado pelo lugar do protagonismo. O coletivo abraça a democratização da cultura e tem fomentado novas profissionais no cenário da música popular, lutando por espaços, valorização e dinheiro justo. Sim, porque as mulheres são profissionais, não interessa o ramo onde elas estão atuando, mas especificamente na cultura, a gente tem esse déficit muito grande de remuneração. Então, uma mulher instrumentista tem que ser bem paga, sim. A roda semanal, além de funcionar como um espaço didático, também uma plataforma para a vitrine de novas musicistas, além da prática recorrente da rotatividade na distribuição dos cachês. Então, a gente foi criando uns sistemas que todo sábado são 4 ou 5 mulheres pagas e a gente vai fazendo rotatividade com as que estão mais avançadas, né? Que seguram a roda ou que estão trabalhando profissionalmente com isso. E quando a gente tem trabalho em festivais, shows, claro, sempre amparada pela Ângela Couto e a Natália Livramento, que são as nossas mestras, a gente vai fazendo rotatividade de musicistas também nesses cachês. Então, a gente vai incentivando uma forma de economia aí. Além disso, com os projetos que a gente vem aprovando e fomentando, a gente também incentiva o trabalho de mulheres na área de produção, comunicação, audiovisual, design, fotografia, entre outros. Em 2023, através do incentivo do Prêmio de Cultura Elizabeth Anderle, realizamos a primeira formação Choro Mulheril, que por 3 meses ofereceu aulas gratuitas de instrumentos solistas, harmônicos e percussivos, com o intuito de formar mais mulheres cis e trans e pessoas não binárias no choro, além de distribuir bolsas de ajuda de custo para mulheres pretas, pardas, PCDs, baixa renda. Além do histórico de diversos eventos e festivais, já estivemos no palco do Festival de Itajaí, Maratona Cultural, Tum Festival, Floripa Jazz Festival e outros. Em 2020, eu ia dar uma introdução, mas eu vou contar antes depois. Em 2024, o Choro Mulheril produziu seu próprio palco no primeiro Festival Choro Mulheril, que reuniu mais de 150 estudantes de música para oficinas, além de rodas de choro e shows abertos ao público,
totalmente protagonizados por mulheres e colocando de vez o coletivo no mapa nacional, trazendo nomes nacionais como Nilce Carvalho, Daniela Spillman, Larissa Moitá e Camila Silva. Que eu ia falar antes, mas eu precisava falar da produção do festival. Quando a gente fez o festival, a gente, através da solicitação de pauta para a Fundação de Cultura, conseguiu fazer as aulas ali no espaço Antiga Escola Livre de Música, agora eu não lembro o nome do Centro Cultural Silveira de Souza. E foi uma semana de oficinas, mais de 150 estudantes, várias práticas, uma apostila só com obras de compositoras. E foi muito impressionante a reação do pessoal que trabalhava lá, tanto na área, os vigias, como na área administrativa. Eles vinham nos perguntar, mas vocês são associados ao quê? É uma instituição? É uma universidade? É alguma coisa do governo? Porque, nossa, eu nunca vi um negócio tão bem feito, produzido, a galera tão engajada aqui nesse espaço, e a gente dizer, não, a gente não tem nenhum amparo institucional. A gente é um grupo de mulheres que resolveu se reunir e viver seu sonho. Mas não ter nenhum amparo institucional também faz com que a gente batalhe muito atrás de recurso para poder fazer com que essas coisas aconteçam. Então, é um trabalho, às vezes, de jornada tripla. Eu tenho outros trabalhos, e aí eu vou escrever um edital, a minha colega vira à noite escrevendo o edital, a gente trabalha em jornada dupla ou tripla nas épocas dos festivais, espera a verba que não vem, edital que não sai resultado. Então, é uma luta constante na área de cultura para que a gente esteja fomentando isso. Mas o propósito, ele é tão grande, ele criou um engajamento tão forte em nível nacional, que hoje a gente tem parceria com nossas ídolas do Brasil afora, que vale a pena. Então, a gente está sempre indo atrás. E esse ano, a gente vai produzir o segundo Festival Choro Mulherio Sim, vai trazer ainda mais artistas do Brasil inteiro, promover oficinas, mas nós também estamos com a aprovação da captação na Lei Rouanet. Então, eu já vou aproveitar que eu sou profissional de marketing do grupo e deixar aqui, né, a informação para quem souber de empresas que trabalham com incentivo fiscal, que podem procurar a gente para estar fomentando esse festival. Lembrando que tudo que a gente promove é de acesso gratuito. E a gente não só se contentando com acesso gratuito, mas também baseado em tudo que veio também da fala da professora, das responsabilidades que a gente oferece bolsas para pagar para as mulheres virem estudar. Então, mulheres pretas, pardas, de baixa renda, mulheres mães, não tem com quem deixar o filho, podem estar concorrendo às bolsas que a gente oferece. Então, além de ser gratuito, a gente ainda traz algumas ações, ainda que pequenas, a gente poderia fazer muito mais se a gente tivesse mais recurso, para que esse acesso seja mais democratizado, né? Então, mais do que um grupo, o Choro Mulherio é um movimento, é uma rede, né? Uma rede de mulheres, é uma escola, é uma casa, é um abrigo e é uma grande festa. Quem não foi ainda nos sábados, lá às 14 horas, quem não pôde ainda nos ver em algum palco, vá, por favor, porque vocês vão ver o que é essa celebração, porque se empoderar é fazer festa também, né? Sentir esse poder nas suas mãos é muito bom, compartilhar ele com as suas amigas, com as suas colegas, é melhor ainda. Ser feliz por ver o poder não só ver o poder, ver a sua amiga, a pessoa que você admira, exercendo o seu poder, botando ele na roda, literalmente, né? Então, saudamos aqui o poder transformador e criador das mulheres da história da música, a Chiquinha Gonzaga, a Tia Amélia, Érica Rego, as mais contemporâneas, Daniela Spillman, aqui de Florianópolis, Silvia Beraldo, Denise de Castro e tantas outras mulheres. Saudamos o poder e energia inspiradora das nossas idealizadoras e mestras, vou trazer novamente o nome delas, que são muito importantes, a Natália Livramento e Angela Coutre, e saudamos a força, o amor das dezenas de amigas e colegas que constroem cotidianamente o Choro Mulherio, que é um lifestyle, é um mindset, é uma forma de viver e ver as coisas. Fortalecidas no palco, fortalecidas na vida, nós estamos juntas, porque na união dos nossos poderes a gente vai ainda mais longe, porque a gente vai para lugares que ainda nem existem, a gente está criando juntas. Então, eu convido todos vocês a seguir a gente lá no @Roda de Choro Mulherio,
acompanhar. Lá é um portfólio digital de tudo que a gente já tem feito nesses nem 3 anos de vida, um bebê começando a caminhar, mas que já está voando, e tudo que a gente ainda vai fazer. Para quem tem interesse aqui, futuramente, vai ter festival, vai ter shows gratuitos, vai ter oficinas. Toquem um instrumento. Já dizia Caetano, é tão bom tocar um instrumento, né? Fica o convite para todo mundo se aproximar da música e da música popular brasileira, feita por mulheres. Tem muita coisa boa e vale a pena conhecer. Novamente, eu queria agradecer o convite da Cíntia. Ficamos muito felizes de termos sido lembradas nesse contexto. Eu aprendi muito hoje, foi muito informativo também. É muito importante a gente saber o que está acontecendo em diversas esferas e, no final, entender que nós também estamos trabalhando juntas. Também é a união dos nossos poderes aqui, e o Choro Mulherio está com vocês, com todas vocês, com todos vocês que estão aqui hoje, que estão nos ouvindo. Obrigada. Muito obrigada, Caroline. É muito inspirador, né, ver essas iniciativas, né, na verdade, mulheres construindo redes, né, em diversos campos aqui nos espaços de poder judiciário, educação, cultura, né, é disso que nós precisamos. Nós temos tempo para perguntas? Ah, sim, Ai, meu Deus, ainda é. tem isso, gente, estou morrendo de vergonha. Temos alguma pergunta? Talvez tenha alguma pergunta online, não sei. Doutora Rafaela, pergunta nós não temos online, mas nós temos a colocação da colega Clarissa, que está participando, e pontuou que a nossa ex-estagiária, a Anne Auras, ela é hoje defensora pública do Estado de Santa Catarina. E ela atua no núcleo específico sobre proteção e fortalecimento feminino. A nossa colega Graziele, de Itajaí, ela pontuou na fala da doutora Ana que Santa Catarina e Itajaí foi avaliada como a pior cidade do estado para ser mulher, né? Aparecendo na 56ª posição nacional. Em seguida vem Lages, depois Chapecó, Criciúma e Jaraguá do Sul. Só que a segunda colocação de Lages já está lá bem para baixo da listagem. Itajaí despontou bem na frente. E a colega Laís pontuou que a fala da professora Rosilene foi muito potente e necessária. Obrigada. Pois é, então aí temos já, né, possibilidades de redes, né, com a defensoria. Sim. Bom, se não temos nenhuma pergunta, então podemos passar para o choro? Fiquem à vontade. Eu começo aqui, então. Eu fico muito, muito, muito feliz em ver essa mesa com essa diversidade. Eu tenho dito lá no tribunal que eu quero ver um tribunal mais colorido, usando uma expressão bem humorada para um assunto tão sério. Eu sou presidente da Comissão de Equidade, Raça e Gênero também no tribunal. Então, é uma cruzada. E quando a gente vê pessoas jovens, como a Caroline, assim, aqui na mesa conosco, protagonizando um projeto tão lindo, a esperança é muito renovada, porque eu já estou aqui da meia idade para frente, né? Que dizera eu, com a tua idade, ter despertado. Naquela época não se falava em nada disso, a gente não tinha essa consciência. Então, que bom, que maravilha ver. E é essa esperança que a gente tem que daqui a 10 anos eu não precise mais falar de letramento e dizer, gente, presta atenção, nós temos direitos, nós temos. Daqui a 10 anos, porque vem essa geração linda, maravilhosa aí, com toda essa potência. Então, dividir com vocês a felicidade de ver o teu projeto em especial e o projeto da professora também, falando belíssimamente da sua experiência pessoal e atrelada ao trabalho que ela desenvolve. Então, muito obrigada mais uma vez ao Ministério Público Federal pela oportunidade de conhecer catarinenses tão espetaculares como vocês. Muito obrigada. Mais uma vez, eu que agradeço, né, pela presença, realmente é um alento, né, a gente vê, assim, práticas tão inspiradoras, né.
Acaba escapando, né? Eu também quero agradecer a mesa, agradecer pelo convite, agradecer ao público, aqueles que não estão aqui, estão online, agradecer aos meus estudantes e às estudantes, e dizer que nós estamos aqui. Estamos em rede, né? Como disseram nossas colegas de mesa, promovermos ações, porque igualdade se faz também com equidade. Então, muito obrigada. Gente, para encerrar, né, vão me fazer tocar uma música e, obviamente, que eu vou tocar Chiquinha Gonzaga para vocês, porque ela é essa pessoa, essa mãe da música popular brasileira. E gostaria de reiterar novamente, ah, saímos daqui com um sentimento de fortalecimento muito maior, sabendo que temos pessoas trabalhando no judiciário ali, né, nas leis, no direito, temos pessoas trabalhando na educação, trazendo, bem que a colega que estava assistindo, ele comentou, a professora trouxe uma fala super potente de uma vivência pessoal que é um retrato do nosso Brasil, assim. O 8 de março foi com o tema da Sônia, né? E Sônia livre, preciso ser dito, e trazendo tanta potência assim na tua representatividade. Eu fico imaginando as meninas no Quilombo, te vendo chegar quando você vai para a comunidade e tudo que você leva para a universidade também. Obrigada, obrigada por serem essas mulheres, sério mesmo. Obrigada por existirem, obrigada por estarem fomentando momentos assim de troca, onde vocês podem também erguer as suas vozes, que são vozes inspiradoras, incríveis, assim. Muito obrigada mesmo. E vamos lá, né? Vou dar uma afinadinha aqui, uma aquecida. Bom, assim, gente, falei sobre empoderamento, eu não posso me acovardar agora, porque senão eu pareceria um blefe. Mas eu tô assim, não tô aquecida, vou tocar uma flauta solo sem acompanhamento, então vocês vão dar um desconto para mim. Estamos juntos, então tá tudo certo. Vou fazer então o gaúcho da Chiquinha Gonzaga. Obrigada. Muito obrigada. Maravilhosa. Então, agradeço a presença de todas, todos, todes. E podemos passar agora para o nosso coffee break, então. Tá bom. Obrigada. Tá. Rosilete. Obrigada por tudo. Parabéns pelo teu trabalho.